E aí, galera, o time do Rogério Ceni conseguiu vencer o clássico Sansão, né, e complicou a vida do Santos no Campeonato Paulista, né? O Paulistão tem assombrado muito o time do Santos nos últimos anos, né? A equipe o último colocado, né? Pra falar a verdade, o Santos é o último colocado do grupo A. O grupo A que temos aí Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira. E o Santos, a diferença de pontos do Santos para o Botafogo não é muito grande, né? Diferença de 3 pontos, 2 pontos, né? Mas a equipe do Santos precisa vencer. E tá complicada a vida do Santos. Já o São Paulo, primeiro colocado do grupo B. Essa vitória dá um pouquinho mais de tranquilidade ao técnico Rogério Ceni e, e deixa o trabalho do Odair Helma ainda mais complicado e com muitas desconfianças do torcedor, né? Tivemos 2 jogadores expulsos nesse jogo, galera. 2 jogadores expulsos, absurdo isso. João Lucas e o Lucas Pires. E complicou totalmente o time do Santos na partida. Um jogo onde tivemos 8 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. É um clássico aí muito complicado, é claro, teve muita chuva também em São Paulo, né? Então complicou um pouquinho esse clássico aí, São Paulo e Santos, galera. E bora acompanhar aqui o F360 falando tudo sobre esse clássico aí, São Paulo e Santos. Galera, vou deixar o link da descrição, tá? Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Muita coisa não, professor. Ajuda, como Ajuda? diz você. Ajuda, tá bom. Rodrigo, vamos ver a mensagem do Rodrigo. Coloca lá de novo, por favor. Ele está falando do tricolor já, do Galopo. Galopo Dependência, olha aí, o Rodrigo Ohashi. Galopo Dependência, mito. Tira o Nestor e deixa ele jogar. Deixa ele em paz no time titular. E ainda deu risada o Rodrigo. Obrigado pela audiência, pela mensagem. Vamos ouvir então o Rogério Ceni, porque a galera tá querendo o Galopo titular. E aí, Rogério, vamos acompanhar. Se nós tivermos os jogadores que estão no departamento médico com chance de treinar uma semana a 10 dias antes dos jogos decisivos, nós vamos ter um time mais compacto, mais completo, um time que vai te entregar mais. Se nós não conseguirmos recuperar esses jogadores, a tendência é que a gente oscile muito mais e talvez até com menos opções. Por exemplo, hoje, se o Wellington machucar, você só fica com um jogador improvisado no lateral esquerdo. Olha a defesa que acabou o jogo. Caio Paulista na lateral esquerda, Belém, primeiro jogo dele no profissional, Beraldo pela direita e Natan. Se você espera que não tenha oscilação numa defesa completamente diferente, nova, que nunca treinou junto, todos eles juntos, nunca treinaram, eu vou mentir para você se eu disser que não vai ter. Agora, se eu tiver o Diego de volta, se eu tiver a Arboleda de volta, junto com Ferrarese, não, desculpa, com o Alain e Beraldo, eu tenho eu não consigo treinar a defesa, porque eu só tenho um zagueiro, amanhã, por exemplo, vamos fazer um treino, eu só tenho um zagueiro para treinar, que é o Belém. Então não há como a gente treinar pelo número de lesionados. E a gente faz trabalho de finalizações ou jogadas em setores onde a gente tem mais jogadores, a gente trabalha o setor. Mas a gente não consegue. Se eu tiver 7, 8 jogadores para trabalhar amanhã, é muito. São Paulo ganhou o jogo, hein? Ganhou. O Rogério no Santos. 3-1 pro Tricolor ontem. O Rogério no Santos estava agora igual o Tatu, tava lá com a cabeça embaixo da terra. Aí tava enrolado. Mas a reclamação procede, porque agora ele tem tido problema com muitos o zagueiro. desfalques. Outro dia ele só tinha um lateral esquerdo. São 12 jogadores fora. O quarto lateral direito. E mesmo assim o time vai dando resposta. Ontem eu acho que foi um jogo muito afeito a esse time do São Paulo, né? A gente tem falado de um São Paulo mais guerreiro, mais pegador, esse negócio do jogo na chuva, de como o clássico se apresentou. Eu acho que favoreceu muito o time do São Paulo e principalmente o Galopo. A gente sempre falou que a questão do Galopo passava por uma sequência maior. E ele tem tido, a gente nota mais confiança. Se faltam jogadores, principalmente na defesa, o Rogério vai ganhando jeito como o Galopo. Muita gente, mas pegou um adversário fraco, o Santos não tá jogando nada, mas o Galopo já vinha jogando bem. Já vinha bem. E outra coisa, ele aproveitou a oportunidade. Se o adversário deu espaço, é ou não é? Claro. Não, e assim, o Galopo está aproveitando muito bem o Campeonato Paulista, e o Galopo foi um jogador que o Rogério Ceni não pediu, ele até nos falou aqui no Bola da Vez recentemente, e acho que o Rogério desconhecia um pouquinho de como usar o Galopo. Ele é um meio-campista, a gente viu no Banfield ele até jogando adiantado em alguns jogos, bem próximo do atacante. E o Rogério viu ali alguém com boa finalização, bom cabeceio, eu posso usá-lo mais à frente. E o que surpreendeu ontem quando saiu a escalação do São Paulo contra o Santos, o Rogério opta por um time do meio para frente, com Pablo Maia, Mendes, Luciano, Rato, Caleri e Galopo. A gente ficou na dúvida, serão 2 centroavantes?
É o Galopo mais aberto. O Galopo começou um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Agora, se movimentando muito. O São Paulo, com 3, 4 passes, já envolvia completamente a marcação falha do Santos. E o Galopo está aproveitando bem. Fez o gol de pênalti, criou boas chances. No segundo tempo, no ritmo mais lento do São Paulo. Ele apareceu para finalizar. O passe do Luan, no gol do Luan, é um passe que o Galopo atrás, encontra o Luan atrás de uma linha de marcação do Santos. Então, assim, está aproveitando bem. Eu acho que o Rogério ganhou uma opção boa para ter no elenco. Com isso, o Caleri parece, não até pelo gol, que é um gol muito na condição dele, de centroavante mesmo, mas o Caleri parece menos sozinho e menos sobrecarregado, Sim. Pelo menos no jogo de ontem. Tem coisas boas ali aparecendo no São Paulo, embora também seja um time irregular, né? Acabou de vir de uma derrota em Bragança, que estava ganhando até os 39 do segundo. Tem isso que o Rogério chamou de oscilações. Você sabe, quando fala do Galopo, eu me lembro de 2 jogadores que fizeram história no São Paulo, e não quero compará-lo com esses jogadores, mas o que eu quero dizer é que Raí e Lugano, eles demoraram para emplacar no São Paulo. O Raí chega do Botafogo de Ribeirão Preto, demora mais de 1 ano para conseguir jogar, para virar titular, para depois jogar toda a bola que ele jogou. O Lugano, quando chega no São Paulo, muita gente ironizando o presidente, que na época era o Marcelo Portugal Gouveia, falavam que era o zagueiro do presidente, porque ele que trouxe, esse cara não joga nada, e quando entra é uma porcaria. Foi ou não foi? Foi. Torcida e parte da mídia. Foi. Demorou. Ah, você está querendo comparar já o Galopo com o Lugano, com o Raí? Não estou fazendo isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes, em vários times, o cara demora para se adaptar, a achar o espaço dele, a conseguir jogar o futebol dele. Quando é estrangeiro. No caso do Raí não é estrangeiro, mas veio de uma cidade menor. O Lugano veio do Uruguai. O Galopo é jovem, veio da Argentina. Pode ser que não emplaque, mas pode ser que o tempo o ajude a se adaptar e a jogar o melhor futebol. É uma tradição tricolor. Não pode? Tem o Careca, que demorou também por uma questão de contusão. Tem o Dario Pereira. Sim, demorou mesmo. Que chega, o Dário Pereira, na verdade... Posição diferente, veio para ser meio campista e depois virou um zagueiro monstruoso. Estrangeiro, né? Você pensa também um estrangeiro. O Dário Pereira foi um engano na época, que ele vestia a camisa 10 no Uruguai e achava que ele era 10, quando na verdade ele era volante. E aí o Carlos Alberto Silva acha a posição dele como 4º zagueiro, numa necessidade, véspera de um clássico contra o Corinthians. Ele não tinha zagueiro para pôr, tentou o Dário Pereira, ali ficou o Dário Pereira. Mas você tem razão, é uma tradição são paulina. O São Paulo tem dá essa condição aos seus atletas, né? E eu acho, professor, que é mais até a questão do estrangeiro, né? Do jogador estrangeiro. Isso não acontece só no São Paulo, isso acontece também em outros clubes. A gente está vendo a melhor versão do Galopo, acho que tem muito de uma questão, de uma confiança maior do Rogério Ceni. Ele não foi um pedido do Rogério Ceni. Isso faz diferença até para a adaptação do jogador. O jogador tem que sentir confiança no técnico. Claro. Esse cara confia em mim. E ontem foi interessante o posicionamento dele. Foi uma dupla de ataque, praticamente, porque ele vinha da esquerda para dentro, mas em todos os momentos ele trocava de posição com o Caleri. Então, assim, você jogar mais próximo do Caleri favorece até pro atacante argentino, que é natural. O gol ia sair de forma natural, ele é um artilheiro, um cara que o torcedor do São Paulo se sente representado, é um símbolo do time, que ele sempre está brigando, está sempre incomodando. E o Galopo está muito bem. Acho que o mínimo que o Rogério Ceni pode entregar agora é uma sequência para um cara que está bem. Porque, assim, o Galopo já era destaque no Banfield, lá no futebol argentino, e acho que, tecnicamente, é um jogador que pode ajudar. Já ajudou jogando como 9 e pode ajudar jogando atrás de um 9, que eu acho que é até a melhor versão dele como meio atacante. Você quer um exemplo de como não é ciência exata? Tem um jogador estrangeiro, chegou nessa temporada, que já tomou conta do meio campo de São Paulo, que é o Mendes. Tá jogando muito, de novo, muito bem, né, no clássico contra o Santos. Né? Então, assim, não é ciência exata, né? Tem jogador que de forma imediata já responde, outros demoram um pouquinho mais. Em outras palavras, Galopo, Caleri e mais 9 no tricolor. Eu acho que ele merece uma sequência. A gente vai ter de ver... Estou exagerando. Não, o professor gostou, olha lá. Bom. A gente vai ter de ver quando tiver todo mundo à disposição. Porque o Galopo, a gente vai ter de ver quando todo mundo tiver à disposição. Sim, são 12 fora, né? O David ontem, o Galopo começaria jogando, por exemplo. Provavelmente não. Mas aí... Eu não sei. Já está com o papo Não furado. sei, não. Galopo é titular ou não é? Não, eu tenho dúvida.
Eu acho que ele Tem está dúvida? ganhando espaço. Eu acho que aquela história de ele não está mais no final da fila, já passou alguns e foram lá, foi lá para Mas frente na da sua fila. visão ou olhando a ótica do Rogério Olhando Ceni? a ótica do Rogério. Aí eu concordo. Olhando a ótica do Rogério, eu ainda acho que ele está atrás de alguns. Concordo. Não, mas eu quero a ótica do Rafael Prats. Não, ele está muito bem. O momento dele é um momento muito positivo. Foi o melhor em campo ontem. Não, eu também achei. Não pode Eu mexer também achei no o melhor em homem, campo. não. E um detalhe, quando o Rogério cita aí o número de desfalques, ele tem razão. Tem muito jogador fora no time do São Paulo. Agora, o Caio Paulista não é um lateral esquerdo, mas foi contratado para ser lateral esquerdo também. Jogava assim no Fluminense. Pegar o Caio Paulista, que saiu assim no Fluminense como lateral esquerdo, chegou ao São Paulo. O Rogério já usou pela direita, já usou mais à frente. Mas ele é um reserva do Wellington. Ele pode ser um reserva do É Wellington. um jogador versátil. Deve ser um não. coringa. E Abel, ele saiu do Fluminense, Pode jogar momentos mais à bons frente dele como no ponta. Fluminense, foram poucos momentos bons do Caio Paulista no Fluminense, foram na lateral. Inclusive, eu te diria Ele conhece a posição, ele não é um lateral, Ele mas jogou de conhece a lateral posição. direito contra o Corinthians, teve que entrar na Exato, vaga do a estreia Orejuela. dele, é. Eu te diria que a ida para a lateral esquerda é que salva o Caio Paulista no Fluminense, né? Sim. Ele era muito cornetado. Com certeza. Se ele não vai para a 8 lateral milhões de esquerda, reais, eu acho que ele nem Fluminense pagou. estaria no São Paulo hoje. No sentido de mercado mesmo. Para ele foi muito importante. Professor, o que você achou de Galopo, Caleri mais 9? Gosto. E incluiria Galopo, Caleri, recuperação do Luciano, que tem muito potencial para esse time. Jackson E Mendes. quando- E mais 7. Quando o Fernando falou da questão do Galopo... Tem o Rato também, tá jogando bem, olha. Bem, Rato. bom jogador. O Galopo mais perto do centroavante, eu só fico preocupado como é que você encaixa o Luciano nesse contexto. Né? Porque aí, em preocupado? tese, é a mesma do Luciano. Não, o Luciano Então, pode vir teria jogar que- mais de trás, armando o jogo. Pode. Como ele fez outro Mas é dia que contra não- o Santo André, não ele foi? não é um armador, Lembra disso? né? Eu Ele prefiro ele mais à frente também. Ele tentava por desespero, porque ele voltava para armar por desespero e aí ele não armava. Então, o Luciano, ali tem uma questão para ajeitar bem. E ainda falta esse armador no time do São Paulo. E tem um ponto, porque o Rogério ele gosta muito da velocidade pelo lado. Eu acho também que na cabeça do Rogério o David é titular. É um jogador de confiança dele desde os tempos de Fortaleza e estava até jogando bem no início de temporada. Na minha opinião, o que dificulta para o Galopo é, para a melhor versão do Galopo, acho que é jogando atrás de um 9. Então ele vai brigar com o Luciano pela titularidade. Porque o torcedor do São Paulo gosta do Luciano e o Rogério Ceni também gosta muito do Luciano. E eu acho que o Luciano, ele jogando mais próximo do gol adversário, ali na articulação, mas uma articulação próxima do gol adversário, ali próximo do Caleri, é a melhor versão dele. Quando o Luciano vai buscar muito Se essa bola entrosar. atrás, ele não fica muito à vontade, né? Perfeita a sua colocação. Mas se o Galopo estiver jogando bem, estiver pedindo passagem, O momento é dele. o Caleri vai fazer gol. Não se pode adaptar e o Luciano jogar numa Pode. posição diferente? Pode. O Gabigol não pode mudar de posição para o Pedro jogar também? deve se E o adaptar. time não dá certo mesmo assim? Sim, o técnico tem Deve que se encontrar a solução, como o Dorival conseguiu, por exemplo, colocar Gabigol e Pedro. Ele falou, vai devagar, porque eu fiz a comparação, Gabigol. Se quiser, eu vou lá para a Copa de 70. E te falo assim... Melhor não. O Zagallo não pode dar um jeito e colocar Rivelino, Tostão, monte Pelé, de camisa Jairzinho, um monte de camisa 10, tudo. Aí o Gerson. problema é que camisa 10 não tem nenhum aí. O Luciano só pode jogar em um lugar. É porque eu acho que pela convicção do Rogério, ele vai jogar com o Wellington Rato, que está muito bem, dando assistências, Sim. produzindo Bom bastante. jogador. E o David, que é um jogador de velocidade, porque ele gosta dessa pressão na série de bola adversária, do cara que volta, do cara que acelera pelo lado do campo. Então, para mim, vai ser Galopo ou Luciano nessa briga por titularidade, porque o Caleri é intocável. O Caleri é o titular lá na frente. De novo, perfeito sua colocação. Não vem com Copa de Mas se o 70. Galopo estiver jogando mais que o David, a convicção do Rogério que mude, gente. E se o Galopo estiver jogando mais que o Luciano? Entra o Galopo. E o David na ponta. O futebol, Eu ao também mesmo acho. tempo que ele é complexo, tem a parte física, tática, emocional. Olha que coisa. Tudo isso é maravilhoso. Às vezes ele também é simples. Quem tá jogando mais, quem tá resolvendo, quem tá fazendo gol é quem tem que Num jogar. retrato do dia hoje... Tô errado? Ele tá fazendo cara de que eu você tá tô certo. falando bobagem, né? É que às vezes o reserva também. Não, você está certo. Você está certo, Abel. Eu concordo com você. Você Quem tirar tá um bem, tá no retrato momento, hoje, Claro. hoje dança o Luciano. De todos esses, o que está menos entregando é o Luciano. Para montar hoje um time. Pá! Né? Não, mas eu não tiro o Luciano. Próxima rodada, eu não sei. Faz um esquema que joga. O Luciano também tem jogado bem. O Galo tira outro. Ah, ele gosta do David, mas o David tá entregando? A questão é que o Olha lá a Galo... cara dele, ele não concorda. Pode falar. Não, eu concordo, Abel. Não, Diga. eu assino embaixo com você. É que uma coisa é a nossa visão. Outra coisa é a preferência do técnico. Ele, às vezes, tem uma outra visão, mas vocês têm razão.
O Galopo, se tem alguém que está aproveitando o Paulista pelo São Paulo na temporada, é o Galopo. Mas essa Ele tá com preferência outro tem que se tamanho no confirmar elenco. em campo também. Era o que o Tite falava do campo fala. Não adianta você morrer abraçado lá, gosto do David, É isso ou que eu do tô dizendo, Luciano, gente. ou do Também outro. acho. Porque, A coisa tem que fluir, se a né? gente for pensar, o Galopo, o maior número de gols que ele marcou, ele é o artilheiro de São Paulo, foi jogando como 9, né? Foi. Foi jogando mais avançado, né? Quando fazia a rotação de elenco, quando não tinha o Calheri. Eu ainda acho que o Ceni tem uma certa resistência de enxergar o Galopo jogando atrás do 9. Ele acha que o Luciano é melhor para o time do São Paulo. Eu daria uma sequência para o Galopo entre os titulares do São Paulo. Acho que o campo está respondendo isso. E assim... Como eu sou teimoso, como eu convenço. Agora, mas tem uma Eu coisa também, daria viu, Abel? sequência para Vai ele. dizer que Diga falamos lá. apenas de coisas boas. Rogério Ceni sabe que o que aconteceu ontem com o São Paulo não vai acontecer quase nenhuma vez na temporada. Como Uma assim? circunstância muito tranquila, um time muito fraco do outro lado, com 10, depois com 9. Aliás, ele gosta de enfrentar Ele o colocou, Santos, né? ele tá adorando. Falou, se pudesse enfrentar o Santos na semana, ajudaria muito no trabalho dele. Ó, o Natan pôde reestrear, o Matheus Belém pôde jogar meio tempo. Quando a torcida, uma parte da torcida pediu o Luan, pôde colocar o Luan no lugar do Pablo Maia. A circunstância ontem ajudou. E o Rogério, de maneira inteligente, usou todo mundo. Então, peraí, em outras palavras, para eu te ajudar. Não vai ter o Santos toda hora. É isso. Não vai ter. Mas Vai ter você o dia não que está chove. desmerecendo a vitória do São Paulo. São Paulo fez o que tinha que fazer. Resolveu em 5 minutos o jogo. Mas também não pode empolgar, porque não vai ter essa também moleza toda hora, é isso? Não vai ter o Santos que hoje, infelizmente, não, tem é tido, parâmetro. né? Não hoje tem não é tido. parâmetro. Todo respeito à história, camisa do Santos. Não, isso daí não se Mas discute, Abel. é a verdade, gente. Mas O não é torcedor do parâmetro. Santos está vendo. Ontem, o jogo era de 2 times da Série A. Os 2 times pareciam na Série A. A gente olhando o jogo no Morumbi. Os 2 times pareciam 2 times de Série A, que a gente olhava e falava o seguinte. O que nós vimos quinta em Bragança, Bragantino e São Paulo. Foi o mesmo cenário de ontem, São Paulo e Santos? Sejamos sinceros. A gente olha para o jogo de ontem. Palmeiras e Santos. Você fala que os 2 times estão na Série A? Não. Tem um abismo hoje. Para quem enfrenta o Santos. Os números mostraram isso. Um zagueiro do São Paulo acertou mais passes que o time inteiro do Santos. Não foi? O Geraldo acertou mais Teve passes. jogador do Santos que não acertou um passe o jogo todo. Que loucura, hein? 55 passes certos em uma partida. É a camisa branca lá, inteiro. em Abel, que estava Time no campo, inteiro, hein? 55 passes quero ver certos. Isso você é muito baixo, gente. Isso aí é muito baixo. Tem um amigo corneteiro. É o santista. Cabeção? Cabeção também. Eu sei O disso. Cabeção da Baixada? Cabeção da Baixada. Ele estava Ele pensando em disse outro. o seguinte, Estava pensando em outro. que contaminou. Como assim Que até o contaminou? goleiro que era bom agora está falhando A direto. devagar com o ruindade goleiro. contamina? Vamos devagar isso. com essa supervalorização do goleiro. Qual supervalorização? A supervalorização do João Peraí. Paulo é um Você está retrato do brigando com Santos. fatos. Não, não Quantas tô vezes o brigando com Santos fatos. salvou? Quantas vezes o João Paulo salvou o Santos? João Paulo é a solução, não era é destaque problema. no Santos. Quantas vezes, vou perguntar para Várias. vocês dois, o João Vamos Paulo por salvou o partes. Santos? Várias. Vamos Todo por partes. jogo, Mudou o inclusive GC de no novo lá. jogo com o São Bento, tem um último lance ali que os mais chatos vão dizer que ele rebateu para frente. E rebateu Mas mesmo. vai lá rebater uma bola daquela para você ver se é fácil. O que aconteceu Entendi ontem, o João por Paulo partes falhou, aí. na minha opinião, em dois. O primeiro não é pra minha mim opinião. também. É visível, Pra todo mim mundo também errou viu. em dois. É uma falha horrorosa. E no terceiro, eu acho que ele falhou também no Pulou chute do atrasado, Luan. pulou também. Isso que aconteceu ontem é normal? É praxe com o João sido, Paulo? Tem é sido. isso que você está dizendo? Não, não é que é normal. Tem sido normal. O Esse Santos ano, colocou esse ano, na última temporada também. O Santos diminuiu tanto a sua exigência, perdeu tanto o parâmetro de que é ser um time grande, com cobrança, com pressão, com observação, com questionamento, que o jogador do Santos hoje, se faz um bom campeonato, ele tem direito de fazer 10 campeonatos ruins. Porque ele fez um bom. Mas peraí, um bom campeonato não tem o direito depois de jogar 10 campeonatos ruins. Mas você Tem achou que ser que ele não foi- avaliado. ele não- Exagerando, Tem que ser né? avaliado, Você acha que ele não foi bem no ano Tem que ser passado? avaliado. Foi razoável. Cometeu alguns erros. É que o time muitas vezes não perdia alguns jogos. E o João Paulo é um goleiro de melhores momentos que engana muito. O que eu quero dizer com isso? Ele é um goleiro que espalma muito. Como ele faz muitas defesas para quem acompanha melhores momentos. Olha a cara, Não, olha é a cara, verdade olha a cara isso. do Donan, que O faz Donan aquela concordou cara. comigo, ele sabe o que eu tô falando. sei Ele tá fazer. vendo a mesma Ô, Praça, coisa. aproveitando esse tempo de chuva, essa época de chuva, você se preocupar com o João Paulo no Santos, é mais ou Não, menos... eu só citei o João Paulo, professor. Não é o Sei, maior problema sei. do time, claro que não. Não é, mas é mais ou menos como você se preocupar com goteira numa casa que não tem o teto. Então a goteira O atrapalha teto inteiro também. você está preocupado ali com uma goteira. mas não pera tem um o teto. O João Paulo é o menor problema. já segurou muito a bucha do Santos. viu? Já, 2021. Ficou sim. muito exposto em vários momentos, segurou a bucha. Acho que é um momento ruim. O goleiro também sente segurou a mesmo. questão da pressão, a questão da confiança. Isso está afetando. Quem está jogando bem no Santos? A gente consegue falar, o Dodge está jogando bem. Sim. É um cara que bota energia, que tem pegada, que tenta resolver a situação, pelo menos na marcação, né? O motorzinho O do... Ângelo tem um ou outro lampejo, É, porque o São é- Bento teve bons É momentos. um jogador talentoso, o Mas assim, Ângelo. E como vai bola Marcos no gol Leonardo, dele, que hein? foi muito bem na temporada passada, está muito abaixo. Sim. Vai muito gol na bola do João Paulo. Isso tanto pode servir para o bem, para ele pessoalmente, que muito da valorização que a gente dá para o João Paulo é que ele trabalha muito e bem, e também para o mal, porque vai bola
do gol dele, que não é fácil, né? Ontem, particularmente, eu acho que ele falhou feio em 2 dos gols, e o outro que foi de pênalti, tem aquela questão de que nos pênaltis ele nunca aparece da foto, né? Abate bem o Galopo também, viu? Tudo bem. Muito bom batedor de Mas pênalti. ele tem um histórico de pênalti contra o Santos, o torcedor do Santos fala, a bola vai entrar. Ele chega até a tomar frangos em pênalti. Existe isso? Eu nunca vi isso. Quando ela passa embaixo do teu corpo, mas ele é o menor dos problemas hoje, né? O problema é coletivo, né? O contexto que o Santos está inserido. Uma direção que erra de maneira constante no futebol. E o resultado está no campo aí. Um time sem identidade, um time muito frágil, um time que está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista de novo, pelo segundo ano. Terceiro ano, né? Consecutivo. Terceiro ano consecutivo. Mas, voltando ao que disse o Prats e voltando ao tricolor do Morumbi, não podemos tirar o mérito. Claro que não. Tem que ter um meio termo. Não é para Não, São Paulo empolgar, mereceu a mas não vitória vamos tirar o mérito de São Paulo. E até teve um pênalti que não foi superior. marcado para o São Paulo. Nessa daí, o zagueiro do Santos Messias cometeu um pênalti. Eu vou te contar, estou rindo aqui. Foi um cruzamento para a área. Ele foi cabecear, errou a bola e colocou a mão na bola. Até fiquei com a impressão que o árbitro de vídeo chamaria o Flávio Rodrigues de Souza para observar. Nem foi chamado. E teve um jogador do Nem Santos que foi chamado. lembrou Luizito Soares ontem. Lucas Pires, colocando o braço. Lucas Pires. Lembrou o Soares na Copa. Fez uma defesa. Não, a Ainda vitória ficam do São reclamando Paulo foi depois. merecida, O cara tira a bola absolutamente que vai ser categórica. gol com a mão, é expulso, é marcado o pênalti justamente, e ainda fica um monte de gente Não, reclamando. eu Não prejudicou consigo- a Isso é sequência do mania jogo, de né? jogador 20 brasileiro. minutos. Acho que na rapidez do lance, alguns daqueles jogadores achavam que a bola ia fora. Mas ela não ia fora, não. Não. Ele Não, estava para dentro. cada Não, ia pro gol, pô. Era gol, bola Entrar. parada. Mas prejudicou o time, Escanteio. né? Prejudicou, Porque mudou 20 toda a minutos, estratégia, ficou com jogando 10. com a menos 23 minutos, né? Bateu os 23, mas o pênalti foi aos 20. Já estava difícil. E olha, daqui a pouco vamos falar de... Galera, é isso aí. O time do São Paulo consegue vencer esse clássico, né? E o São Paulo agora vai chegando a 14 pontos, liderança do Grupo B. O Santos continua na última colocação do Grupo A, né? E se distancia um pouquinho aí da zona da degola, né? Portuguesa com 5 pontos, Ferroviária com 4, né? E com isso o time do Santos tem um pouquinho mais de tranquilidade, mas tem que vencer o próximo jogo, né? E esse jogo também foi o fim do jejum aí do Caleri marcando seu primeiro gol em 2023. Esse jogador ainda não havia marcado nesse ano, né? Essa vitória muito importante aí, dá muita tranquilidade para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também ainda não satisfeito com a atuação da sua equipe, né? Ontem tivemos aí um público muito grande, né? 42 mil torcedores presentes, né? Muitos torcedores aí, né, no Morumbi, né? O Morumbi sempre lotado aí no jogo do São Paulo, ainda mais no clássico desse São Paulo e Santos. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando, é novo, não esquece, dá aquela moral lá, deixa seu like, se inscreve e marca o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.